O estúdio não queria muito fazer um filme de Alien. E foi indicado a 2 Oscars, vencendo na categoria de melhores efeitos especiais. Agora imagina o susto da galera nessa hora, né? Porque foi uma reação real, né? E aí todo esse preparo, né? Treinamento militar pros atores, porque de fato estão em campo, estão numa batalha. Quando eles fizeram a seleção de elenco, não foi especificado homens e mulheres. Eles queriam atores bons. Da onde que veio a ideia de misturar Alien com Predador? Tá estreando, né, com esse filme, já com a bênção ali de Ridley Scott e James Cameron. Olá, bem-vindos ao Flix Channel, eu sou Paula Carvalho e pergunto, você gosta de terror? Curte ficção científica? Tem medinho de Alien ou adora e quer conhecer? Não sei qual é o seu caso, mas bem-vindo, porque hoje a gente vai entender, analisar e construir a linha do tempo de Alien, o oitavo passageiro. Estamos esperando um filme novo, né? Alien Romulus chega em agosto e é por isso que Dani Taranha tá com a gente hoje, essa especialista em terror, porque a gente tem muito o que aprender a respeito desse monstrinho, desse bichinho. Esse Alien, essa criaturinha que aprendemos a amar. Vamos traçar essa linha do tempo. Tá. Vamos voltar aí para o primeiro ano de meu nascimento. Nasço eu, nasce o Alien, 1979. Alien, o oitavo passageiro. Ridley Scott, hoje um diretor que todo mundo ama, que já tem aí os seus filmes reconhecidos. Mas ali, uma coisa mais low profile. A gente tá num ano muito avançado, então naves espaciais são comuns, viagem espacial, tudo bem, acontece. E a gente tem um grupo que tá retornando pra Terra, tudo certo, missão cumprida, quando eles recebem um chamado. A nave ali intercepta um sinal, e aí tava todo mundo dormindo bonitinho, né? Acorda a galera toda. O que tá acontecendo? É aquela coisa típica de um filme de terror. Em vez de você ignorar e continuar com a sua vida, você pensa, vamos lá ver o que tá acontecendo. E é nesse primeiro filme que a gente também é apresentado para a protagonista, que é a Sigourney Weaver, que é a subtenente Ripley, que vai nos acompanhar aí por essa quadrilogia inicial. Sim. Onde vamos conviver com essa criatura. Então, é o primeiro contato e também um filme de 79, gente. A gente tinha muitos efeitos visuais nessa época. Como é que fazia para mostrar o espaço? Como é que faziam os efeitos visuais? Como foi apresentada essa criatura, né, de primeira vez? E aí, Dani? Bom, o cenário você tinha ali a construção, né, em galpões e tal, você tinha toda essa parte. É claro que os efeitos especiais não se comparam com o que a gente tem hoje, mas para a época, eu acho que houve uma dedicação absurda e uma criatividade imensa quando você cria esse tipo de bicho sem tanto CGI, assim. Eles usaram coisas práticas, usaram maquiagem, usaram massas e robozinhos, animatrônicos, tudo pra fazer os bichinhos ali. E deu super certo. Tanto que eles seguem a mesma linha até hoje. Tem, lógico, né, tudo uma evolução tecnológica, mas pra época foi, assim, um susto mesmo. E eu acho que isso é que chocou, porque o estúdio não queria muito fazer um filme de Alien, né? Eles meio que cederam ali porque saiu na época Star Wars. Eles falaram, opa, o povo gostou, então vamos fazer uma coisa espacial também. E aí investiram em Alien, mas assim, vamos dar um orçamentinho ali pro Ridley Scott, fazer uma coisinha aqui e vamos ver o que acontece. E aí estourou, porque realmente houve uma dedicação e um empenho absurdo. E foi indicado a 2 Oscars, vencendo na categoria de melhores efeitos especiais. Então, quer dizer, colheu frutos. Eu acho que também lançou essa grande heroína, que é a Sigourney Weaver. Porque ao final do filme, gente, o que acontece? É ela quem sobrevive. Porque esse alien consegue se infiltrar nessa nave que vai responder ao chamado. E aí, quem é que vai salvar esta pátria? Esta mulher e um gato. Só sobram esses dois. E é assim que a gente passa ali pro final, já numa expectativa de que talvez venha uma parte 2. Porque tem essa brecha, né? Afinal, a gente tem sobreviventes. Sim, a única que sobreviveu é a Ripley mesmo. E ela entra ali no hipersono junto com o gato. Eu achei maravilhoso que tem um gato no filme. E o gato passa o filme inteiro tranquilinho. Ali. É muito também interessante de observar, né? Como a gente imaginava a viagem espacial, como é que eles exploram isso. E tem até uma cena no filme
que você estava dizendo sobre essa escassez de recursos, né? De computação, mas enfim, Sim, no o que resto dava para tinha. fazer. E que acaba tirando o melhor dos atores quando tem um elemento surpresa, que é aquela cena do chestbuster, que tipo, explode Sim. o peito e que ninguém sabia o que ia acontecer. Agora imagina o susto da galera nessa hora, né, Dani? Porque foi uma reação real, né? O diretor ali tem algumas cenas que ele não falava o que ia acontecer. Quer dizer, você tinha uma ideia do que ia acontecer, mas você não sabia como aquilo ia, né? E quando acontecia, assim, a reação dos atores era uma reação real, porque eles realmente foram surpreendidos com aquela criatura pulando, aquela criatura saindo do protótipo ali de ser humano, do boneco que estava ali em cena. Mas sim, a Ripley consegue entrar ali em hipersono com o gatinho. E ela também já vem com um elemento que eu acho que começa no primeiro e é interessante, porque ela carrega isso por todos os outros, que é o tipo de um trauma que ela fica em relação aos androides. Sim, porque ela teve um probleminha com o androide no primeiro filme, que na verdade tinha um androide infiltrado ali, que fazia parte da tripulação, mas ninguém sabia. Mas é porque na verdade, assim, tudo é questão da ganância do ser humano, né? Então, assim, eles estavam lá naquela missão da nave deles no primeiro filme, eles tinham que rebocar uma mineradora e tal. Dentro da tripulação tinha um androide. Pra quê? Pra obedecer ordens da chefia, da né? chefia, que é a galera que tá na Terra mandando na bagaça. E aí, quando eles vão lá, interceptam o sinal, vão ver o que tá acontecendo e descobrem essa criatura, que, enfim, que é esse alien que mata todo mundo e tal, o androide recebe uma informação de que, olha, traga um espécime, porque a gente quer analisar isso aqui. A gente quer ver que bicho é esse. Mesmo que precise, mesmo que todo mundo morra, gente quer um espécime. E a Ripley descobre isso. Né? Então ela vai confrontar o androide e tal. Enfim, aí o androide... Ela fica muito na bad. Ela leva isso pra vida, gente. Leva. Ela nunca mais confia no androide. E aí estamos em Aliens... O Resgate, 1986, nesse momento que a Dani trouxe, né? Então, ela viaja lá no hipersono junto com o gatinho, dorme durante 57 anos. Aí, rebocam ela. Oi, querida, tava dormindo, acorda, que coisa. Aí, ela tem aquela história dela pra contar. Ela tá muito traumatizada, lidando com tudo aquilo. Todo mundo olhando pra ela como... Você tá louca, querida. Que é isso? Um alien? Meu Deus, que esquisito. Inclusive com uma informação maravilhosa de que, do lugar que ela veio, hoje temos o quê? Um pessoal morando, famílias. Pois é, colonizadores estão lá, belíssimos, 70 famílias ali. E ela dizendo, gente, vocês estão muito loucos, não é pra colocar esse povo lá. Vai dar problema. E dá problema. Né? Eles descobrem, eles não conseguem mais contato com as pessoas que estão lá e deduzem que sim, aconteceu alguma coisa, vai rolar então uma missão até esse local e falam, bom, você quer ir? No começo... Não, né? Tô traumatizada. Eu quero ficar aqui, não queria ficar... Mas sim, ela tem que ir, ela decide ir, porque só ela sabe que criatura é aquela, ela já encarou aquele bicho antes, então ela fala, não, eu vou lá. E aí ela volta para aquele planeta para tentar resolver aquela pemba toda. E se no primeiro a gente tinha uma atmosfera misteriosa, né, onde o terror mais clássico era aplicado, aqui a gente vem com uma nova direção. Sim. Então, James Cameron trazendo o ingrediente da ação. Então, uma Ripley mais... né? Mais ali pronta para É mais um filme de ação. De batalha ali, esse segundo filme. Ele tem mais ação que o primeiro. E a ideia sempre foi colocar um diretor diferente, né? Para cada alien. Era essa a ideia que eles, enfim, na época estavam imaginando seguir. E aí James Cameron tinha feito um sucesso com o Terminator. Por que não chamar este homem, né? E aí, então, ele encarou e fez um filmaço. Alien 2 realmente... tem essa veia pesada do primeiro Alien, mas ele tem mais ação que pega, eu acho que mais público aí, né? E aí todo esse preparo, né? Treinamento militar para os atores, porque de fato estão em campo, estão numa batalha. E uma novidade, assim, para filme de gênero, se a gente considerar que ainda assim é um filme de terror, que foi essa questão da indicação pro Oscar da Sigourney Weaver pelo filme, né? E aqui você tem uma atriz que até o primeiro Alien era desconhecida,
né? Eles não tinham... Quando eles fizeram a seleção de elenco, não foi especificado homens e mulheres. Eles queriam atores bons. E ela fez o teste, passou para fazer o primeiro Alien. E a partir daí, então, você tem a revelação dessa atriz que é incrível e com uma indicação mais do que merecida. Deveria ter ganhado, inclusive. Aqui, mais uma vez, a gente está falando de 86, tudo bem. Chegaram novos efeitos visuais, o cinema sempre evoluindo, mas a franquia ainda muito embasada no efeito prático, no cenário constituído ali, né, Dani? Eu acho que o Alien, você precisa acreditar nele. Então, se você coloca ali um CGI, por mais perfeito que ele seja, eu acho que não passa a sensação de que ele existe. Aí estamos em 1992 agora, com Alien 3, gente, que tem ali um começo super conturbado, Dani, né? Quem que vai dirigir? O que é o roteiro? Uma confusão ali. Porque aí você mistura estúdio, você mistura a galera que realmente manda no filme, que é quem paga o filme, né? Então você tem sempre essa coisa, e às vezes um lado quer de um jeito, outro lado quer do outro, entra em conflito. Mas foi pra lá, foi pra cá, e David Fincher assumiu ali o terceiro filme e fez um bom trabalho. Não vamos dizer que ele, né? Mas é um pouco controverso algumas coisas aqui. Mas ele fez um bom trabalho, sim. E começou, botou seu pezinho aí, numa história já bem conhecida. Depois veio com o seu Clube da Luta, sim, né? Alien 3, no fim, acabou fechando com uma história que é a seguinte... Ainda a nossa Sigourney Weaver, ela está vivíssima, vivendo a Ripley, que vai para um planeta que é uma colônia penal de segurança máxima. Uma prisão numa ilha. Só gente legal. E o Alien. Poxa, por que não, né, Dani? E é muito engraçado, porque assim, toda vez que a Ripley... Não, agora eu vou entrar em hipersono e vou voltar pra Terra. Ela não consegue voltar pra Terra, essa mulher, gente? O que tá acontecendo? Coitada, né? Não tem um minuto de paz. De novo, ela entra em hipersono. De novo, ela acorda ali num planeta que é realmente uma prisão. O Alien ficou preso ali, ele invade ali a mecânica do negócio. E aí ele desce no planeta. E aí ela vai ter que se aliar a pessoas de caráter bem duvidoso. Pra conseguir... O pessoal que tá preso, né? O pessoal que cometeu uma atrocidade, né? Não é uma galera bacana. Então, mas eu acho legal esse tipo de construção em filme, porque assim... como que você vai torcer por personagens que já estão numa categoria odiosa? Né? São pessoas que são violentas, são criminosos, fizeram coisas horrorosas. Mas, e aí, frente aos aliens, torcemos por eles. E, mais uma vez, aí, esse investimento nos cenários reais, nessa construção bem física mesmo, pra gente acreditar e ser muito crível, né, Dani? Exato. E foi um trabalho que todo mundo achou que terminaria aí, né? Seria uma trilogia, até porque o final, ele é bem redondinho. A Ripley, lá no final das contas, ela acaba grávida de um alien, infectada, né? De um alien. E aí, tanto que ela passa o filme e o alien não mata ela. E aí você fica, mas por que ele teve a chance e não fez? Porque ele já sabe que ela tá gestando ali. Quando ela descobre isso, os poderosos da Terra também querem que ela não se sacrifique. Afinal de contas, eles querem estudar essa criatura. E ela fala, aqui vocês não se crescem, tá? Porque eu já conheço vocês, já tô manjada né? Eu já estou cansada, não aguento mais. Eu tô viajando nesse espaço tem um tempo, eu já sei o que vocês estão querendo. E aí, então, ela se sacrifica, né? Ela precisa ali exterminar um alien e ela vai junto, porque ela vai morrer de qualquer jeito, né? Só que ela não quer deixar aquilo nas mãos dos poderosos, porque ela sabe que vai dar ruim. E aí, então, o filme termina com essa coisa poética dela. Do sacrifício da nossa heroína. Pela raça humana, que não vale R$1. Mas ela tava lá e determinada e fez. Aí você pensou... Acabou. Né? Não acabou. Não acabou. Não acabou, gente. Porque Alien, a Ressurreição, chega em 1997 pra... basicamente, clonar a moça. Por que não, né? Ela, né, se sacrificou.
Mas 200 anos depois pensam, vamos tentar trazer a Ripley de volta. E aí clonaram a Ripley com esse DNA alienígena, até porque estava dentro dela, então misturou, né? Misturou, fizeram esse clone. E aí você tem uma nova raça de alienígenas, muito mais sagaz do que a anterior. E aí começa tudo de novo, e essa Ripley, esse clone, tem que então combater seus semelhantes, seus primos distantes. E, enfim, é o que ela consegue. E, finalmente, na teoria, ela consegue voltar pra Terra e tal, enfim. A quadrilogia inicial tá aí, fechada com o quarto filme de 97. E aí, nos anos 2000, gente, eu quero que a Dani explique da onde que veio a ideia de misturar Alien com Predador. Pois é, tudo começou nas HQs. Eles fizeram um gibi... 1989, 90, mais ou menos, que fez um baita de um sucesso. Que justamente misturava as duas raças, o Alien e o Predador. A gente já tinha o Predador nos cinemas, né? Arnold Schwarzenegger ali no primeiro. Então fizeram o gibi, deu super certo. E aí no Predador 2 colocaram ali o esqueleto de um alien, fizeram tipo um easter egg assim no filme. E aí a gente teve o videogame do Alien versus Predador, que também fez um baita de um sucesso. E aí, anos mais tarde, o estúdio pensou, vamos ressuscitar alguma franquia? E aí pensaram, opa, vamos fazer então Alien versus Predador. E aí fizeram 2 filmes. Não, aí que com eu esse quero embate. que você... Peraí, então, aí tá bom, vamos misturar o Alien com o Predador. Legal. Fizemos o primeiro filme. E aí, 2? Precisou de 2 ali. Precisou de 2, na verdade, porque assim, no primeiro filme a gente tem eles interceptam ali um sinal, enfim, na Antártica. Então a gente vai lá pra Antártica no primeiro Alien versus Predador. Porque lá eles descobrem uma pirâmide de quando a Antártica era um lugar tropical, habitável e etc. Tá. E aí eles mandam uma expedição lá, eles entram nessa pirâmide e aí eles encontram os aliens ali e encontram os predadores. Por quê? Eles vão descobrir que, na verdade, esse local é um local de caça recreativa, digamos assim, de uma maneira bem coloquial, dos predadores. Então, quando que tá acontecendo isso? É antes do Alien, o Oitavo Passageiro? Então, na verdade, ele é um spin-off. Não fica muito claro aonde ele tá nessa linha do tempo. Não fica muito claro. O que dá para ter uma certa noção é que, assim, a empresa que manda essa equipe, que intercepta esse sinal da Antártica, tem alguma coisa esquisita lá, que manda essa equipe para lá, essa empresa é a mesma empresa de Prometheus. Do bilionário lá de Prometheus. Tá. Então, como Prometheus é a origem de tudo tá lá atrás, então a gente vai chegar lá. A gente coloca o Alien versus Predador um pouco mais pra frente dessa história toda. E aí acontece isso. A gente vai pra esse lugar, os aliens estão todos ali belíssimos, começam a usar a gente também de novo, como casulo, hospedeiro, enfim, começa aquele pega pra capar de predador com a gente. E aí acontece um negócio curioso, que é: os seres humanos precisam se aliar aos predadores para conseguir combater o alien. Entendi. Isso acontece no primeiro filme. Porque o predador, ele tem lá essa reserva de alien para caçar. Quando a gente invade, que aí liberta todo mundo, eles precisam conter aquilo. Também é interesse do predador não deixar aquilo se espalhe. Vazar. Que o alien... Exato. Espécies, né? Mais uma vez. Exatamente. E aí, então, a gente se alia a eles para combater o alien. E a gente faz isso e o predador vai embora belíssimo, sem matar. No caso, a pessoa que se aliou a ele, porque ele tem esse código de... honra, né? Predadores têm uma certa honra. Sim, e aí, então, ele deixa a mocinha do filme embora e tal, e ele vai embora, né? Ele é resgatado pela nave. Só que, dentro dele, já havia um bichinho. Ah, meu Deus! E aí, a gente vai pra Alien versus Predador 2. Entendi, é por isso que precisa continuar. É por isso que precisa continuar. O problema com o predador segue. Sim, porque o bicho tá dentro dele. Entendi. E aí ele tá na nave, esse bicho sai, começa pega pra capar dentro da nave e a nave cai na Terra. Eita, então volta Deus. pra cá, cai lá nos Estados Unidos, interior dos Estados Unidos. Entendi. E aí a gente tem, então, esse alien
enlouquecido, misturado com predador, né? Porque ele foi gerado dentro. Mais uma mutação desse alienígena, correndo livremente, solto, pelo interior dos Estados Unidos, matando geral. E aí ele vai até uma maternidade. Meu Deus do céu! Porque o foco dele é... Procriar. Então, ele vai na maternidade, mulheres grávidas, é excelente. E aí, governo dos Estados Unidos, aquela coisa toda que vocês devem imaginar... E não tem como resolver, taca uma arma nuclear para acabar com a cidade, porque é o único jeito de evitar que aquilo ali se espalhe para o planeta inteiro. E é o que eles fazem no final do filme. Maravilhoso esse resumo. Você já trouxe Prometheus aqui para a história, um filme de 2012. A saga voltando para a mão do Ridley Scott. Filme de origem, né, gente? Sempre existe uma curiosidade de como surgiu um vilão de um filme. Né? Qual é a origem desse vilão? E aí, prometeu contar essa história. Então, Ridley Scott reimaginou a origem, na verdade, da raça humana. Então, a gente vai muito lá para trás, né? Ele imaginou ali que o nosso DNA, ele já é um DNA alienígena. Então, você tem ali um ser interplanetário, enfim, que eles chamam de engenheiro, que achou o nosso planeta, que estava aqui, quando era tudo mato. Achou esse planetinha e falou, vou colocar uma sementinha ali. Ele vem até a gente. E aí ele se mistura com a nossa biologia, enfim, com a nossa fauna, flora e etc. E tudo ali. E aí, séculos de evolução depois, você tem a raça humana. Então é muito antes do Oitavo Passageiro, muito, gente. Muito. É assim, lá quando o ser humaninho começou... Quando a gente era um girino. Tinha um alien engenheiro que veio. Sim, então o nosso DNA já é um DNA de fora, né? Ele se misturou com a Terra e aí crescemos. Ótimo. E aí você tem, então, anos depois, você tem um bilionário que tem uma empresa gigantesca e tal. Ele já é um senhor de idade e ele não tá afim de morrer. E aí ele pensa, vou montar uma expedição para ir atrás desses caras, para ir atrás desses engenheiros. Porque quem sabe esses caras não têm, sei lá, a fórmula da imortalidade, alguma coisa do tipo. Só que ele não conta isso de cara. Ele monta uma equipe e ele fala... Falsa missão. Vocês vão lá pra encontrar essa galera aí e perguntar pra eles. E aí, como é que foi criar a gente? Então vai essa equipe toda nessa nave. A nave se chama Prometheus. E aí a gente tem elencão, né? A gente tem um baita elenco. Michael Fassbender. Charlize Theron, Idris Elba. Tipo assim, né? Porque agora a gente é Ridley Scott. Tipo, letras garrafais, entendeu? Ele chamou, todo mundo vem. Exato. E aí você tem o Michael Fassbender como o androide, né? Da expedição. Estão lá em Prometheus, bonitinho. Então, acharam o tal planeta. Desceram lá. Só que a hora que eles chegam lá, eles falam, gente, o que está acontecendo aqui? Tudo muito estranho, eles não encontram os engenheiros que eles achavam que eles iriam encontrar. Né? Eles encontram ali uma instalação, eles vão lá ver o que é, aí eles acham tipo uns casulos, assim, uma coisa estranha. E aí o androide sagazinho já pega aquilo ali, já pega uma amostra daquilo para testar. Já instruído, né? Instruído pelo bilionário, já pega o negocinho ali para ver o que tá acontecendo. Aquilo, enfim, ele leva aquilo pra nave e ele infecta um coleguinha. Coleguinha este que tem relações com infecta um coleguinha, gente. Esses androides, você vê que a Ripley, ela sempre teve razão. Então, infectou uma amiga. Infectou um cara. Não? Infectou o cara. E aí esse cara tem relações com a parceira dele, que tá na nave. E ela engravida. Ela percebe que tem algo estranho dentro dela, até porque ela é estéril. E ela tá grávida de 3 meses, sendo que ela acabou de chegar, tava em hipersono. Enfim, o que tá acontecendo? Ela vai lá, então eu vou arrancar esse trem de dentro de mim. E ela arranca um bicho que parece um polvo. É uma criatura esquisita e prende aquele bicho ali pra análise. Enquanto isso, o couro tá comendo, né? Já tem várias pessoas infectadas e aquilo começa uma evolução biológica muito rápido, né? A evolução, a transformação desse DNA é aceleradíssima, assim. Entendi. Então você fica infectado, daqui pouco já tem um bicho pulando do seu abdômen, sabe? É uma coisa horrorosa. E aí tudo isso começa a acontecer. E eles estão tentando lutar ali para sobreviver, para ir embora e tal. Eles entram dentro da nave,
vão embora. Mas aí, é claro que lá dentro já tem a coisa, tá ali, eles encontram até... É muito difícil de eliminar o alien também. Ele bem consegue complicado. se camuflar, ele fica dentro de você também, né? Então ele se camufla não só no maquinário, mas ele se camufla dentro da pessoa. E nesse caso, eles até encontram um engenheiro ali, né, que estava em criogenia, enfim. Eles acordam esse engenheiro e eles acham que o engenheiro vai ser legal com eles, do tipo... E aí, por que você criou a gente e tal? Só que o engenheiro, ele tá pistola, ele acorda, virado no giraia. Tipo, o que vocês estão causando? Vocês estão loucos. E aí eles descobrem que os engenheiros, eles queriam exterminar a raça humana. Que ótimo! Que era ele tem lá, né, enfim, uma arma biológica, vamos assim dizer, que eles iam soltar aquilo na Terra. A ideia dos engenheiros era voltar pro nosso planeta. E matar todo mundo. E matar geral. E aí a galera fica, vocês estão... Enfim, aí começa uma briga com todo mundo. E tem um alien que se esconde dentro do corpo do engenheiro. Então, quando eles conseguem, entre aspas, fugir ali daquele planeta... Tem ali, o bicho tá dentro da nave também. Mais uma vez. Mais uma mutação genética, mais um bicho brigando com todo mundo. E você acha que já era a ideia do Ridley Scott fazer 2 filmes? Porque temos esse 2012, depois 2017, o Covenant. O Covenant, na verdade, que quando acabou Prometheus acabou com uma única sobrevivente e o androide, que é o Michael Fassbender. E eles indo... tentando ali procurar o planeta dos engenheiros, para conversar com os engenheiros, para tentar entender melhor essa história de eliminar os humanos. Exatamente. Por quê? Então veio o Covenant justamente para tentar explicar tudo isso que ficou em aberto. Mas aí você tem, porque quando saiu Prometheus, o pessoal ficou meio assim, com o pé atrás, porque é um filme de origem, mas não tem muito alien. E a ideia era mostrar de onde a coisa veio. Já no Covenant, o Ridley Scott falou assim, tá bom, vocês querem alien? Então peraí que eu vou enfiar uns aliens aqui. E aí é o que acontece no Covenant, que é também uma outra nave que também tá indo colonizar um planeta XYZ ali. Intercepta também um sinal humano e vai ver o que tá acontecendo. Pousa ali no planeta e ali dá de cara com Michael Fassbender, né? Nosso androide sobrevivente. Meio, né? E aí você vai entender que esse androide, ele gosta de fazer testes, ele gosta de brincar com as coisas, né? Ele é curioso. E se eu misturar esse DNA com esse DNA, o que pode acontecer? Por que não, gente? Por que não deu problema até agora. Não. Vamos dar uma experiência. Imagina! E aí você descobre que que eles realmente pousaram o androide, junto com a mocinha sobrevivente de Prometheus, eles pousaram num planeta que tinha uma galera muito semelhante aos engenheiros, mas não eram tão evoluídos quanto, inclusive fisicamente. Então não fica claro se era uma subespécie, se era uma galera que ainda ia evoluir e chegar onde chegou, né? Onde chegaram os engenheiros e tal. Mas eles chegaram nesse planeta e aí o Michael Fassbender fez com eles o que eles iam fazer com a gente. Soltou lá essa arma biológica e matou todo mundo. Ótimo. Fez super isso. Bom. E usou, então, essas pessoas de hospedeiros para criar essas criaturas, porque ele queria ver como que era essa mistura, esse organismo perfeito que eles chamam, né? Entendi. De organismo perfeito. Tanto que ele usa a mocinha do primeiro filme como incubadora também ali, né? E quando a Covenant descobre tudo isso, já tá tudo errado, entendeu? Eles já estão tentando sobreviver. E quando a Covenant vem, ela tem também um androide, que seria uma evolução do Michael Fassbender. A gente tem várias gerações de androides também, né? Nos filmes. E aí você tem não só briga de humano com alien, mas você tem briga de androide com androide, né? Os dois androides. Porque o androide da Covenant quer salvar ali a galera, tem esse lance da proteção. De não poder ferir os humanos, isso, né? E o androide de Prometheus, vida louca. E aí, quando todo mundo consegue, não, vamos embora e tal, tem alguns sobreviventes ali, o androide coloca todo mundo pra dormir, volta todo mundo pra hipersono. Mas quando a mocinha tá começando a entrar ali no hipersono, ela descobre que o androide que sobreviveu não é o androide bonzinho, é o androide malzinho, que é o androide de Prometheus. E ele, então, tá com uma nave cheia
de colonos em hipersono e cheia de embriões humanos. E ele vai lá e coloca os embriões alienígenas junto. Então, quer dizer, ele tá com um jardim enorme de possibilidades ali, de misturas de DNA, de coisas. Bem o que ele queria, né? Que era o que ele queria, que era para fazer os testes dele e as coisas dele. Então agora a gente vai ser obrigada a falar dessa ordem cronológica. Porque a gente começou pela quadrilogia inicial. Isso. E agora a gente trouxe também esses 2 filmes que são filmes de origem, digamos assim. Fora os spin-offs. Então assim, que loucura. Virou, sei lá, um organograma. Se prepara. Qual seria a ordem cronológica, Dani? Até pra gente entender onde é que se encaixa o Alien Romulus que vai sair agora. Vamos lá. Então você descarta Alien versus Predador, porque ele é um spin-off. Sim, a gente não sabe exatamente aonde tá ali. Em que tempo? A gente tem, então, Prometheus, sendo o primeiro filme. Covenant, o segundo. Sim. Alien, o 8º passageiro, é o terceiro. Romulus vai chegar, seria o quarto. Seria depois de Alien, o 8º passageiro. Isso, ele fica nesse momento. E aí, depois de Romulus, vem Aliens, o Resgate, Aliens 3 e Alien, a Ressurreição. Ótimo. Então, Romulus tá entre o primeiro e o segundo. Vocês entenderam, né, gente? É isso. O primeiro, Ripley, isso. Pessoalzinho numa nave, atendem um chamado, encontram a criatura, termina com ela dormindo com o gatinho, a única que sobreviveu. Isso. E aí, 20 anos depois, Romulus. Entra Alien Romulus. Que é o que vai chegar agora aos cinemas em agosto. Então, chegamos no momento atual. Lançamento, não assistimos, não sabemos. Vimos trailer. E eu acho que uma coisa que chamou muita atenção, Dani, foi a escolha do diretor de Alien Romulus. Ele é um grande fã da franquia, o Fede Álvares. Ele é um baita diretor, é uruguaio. Pertinho da gente aqui. Ele fez coisas incríveis, ele fez um remake que, assim, é difícil as pessoas gostarem de remakes, principalmente no cinema de gênero, né? O remake nunca é bem visto, mas ele fez o remake de Evil Dead, A Morte do Demônio. Então, assim, é um diretor que é um diretor promissor, muito fã da franquia, que conversou com Ridley Scott e com James Cameron para passar a ideia dele para fazer esse Alien. Isso foi muito legal, né, Dani? Porque é respeitoso, porque Sim. vai estar no meio de um filme do Ridley e do outro também. Sim. Então ele foi conversar com os caras ouviram a ideia dele, tudo o que poderia acontecer e aprovaram. Então, assim, ele tá estreando, né, com esse filme já com a bênção ali de Ridley Scott e James Cameron. E aqui a gente vai ver, então, 20 anos depois do que aconteceu no Alien, o 8º passageiro, uma nave de colonos, né, de colonizadores ali. Mais uma vez. E essa nave, então, vai se deparar com o quê, né, gente? É um filme do Alien, né? Eles não vão né? encontrar nada além disso. E aí você tem um elenco mais jovem, né? Porque é uma nave ali de colonizadores e tal. Só que, assim, o trailer não entregou muita coisa. E a sinopse do filme também não entregou muita coisa. Não entrega nada. Eu tenho aspas aqui, ó, Dani. Eu vou ler pra você, ó. Enquanto exploram as profundezas de uma estação espacial abandonada, um grupo de jovens colonizadores espaciais se depara com a forma de vida mais aterrorizante do universo. Acho que isso gera uma expectativa positiva. Mas, enfim, a gente vai com o pé no chão, mas a gente vai com o coração quentinho, uma esperança de que venha alguma coisa interessante e não só uma continuação. Primeiro porque a gente sabe que não tem Ripley nesse filme, porque ela tá dormindo. Né? A Ripley só acorda depois de 57 anos. Ela não poderia ter participar. Vivido alguma coisa que depois ela não narrasse. Sim, então assim, como você passa só 20 anos depois, então Ripley está dormindo. Então a gente não tem a informação do que aconteceu com a Ripley e o que a Ripley viveu naquele planeta. Ainda é uma informação que tá com ela ali no soninho. Então a gente não sabe onde essa nave vai pousar, se tem alguma relação. E eles provavelmente não têm informação nenhuma, né? Eles vão viver do zero esse encontro. Eles não têm nenhuma referência do que e tal. E a gente fica tentando pegar pistas, né? Então, por exemplo, Romulus. A galera foi pesquisar o que é Romulus. Então, Romulus é ali a estação espacial abandonada, mas parece que
também tem uma questão aí da mitologia romana, então temas de conflito e sobrevivência, que tem tudo a ver. Sim. A expectativa de como vai ser esse xenomorfo, como vai ser o alien, porque tem esse lance de ser orgânico, tem as diferenciações para cada filme. Então, como é que mexeram, né? No pôster é muito legal, porque a gente vê... Sempre tem meio uma pegada, um polvo, né? Uns tentáculos, uma coisa assim. Mas não dá pra ver nada ao mesmo tempo, né? A gente vê que tá no rosto, que também é algo que já aconteceu em outros filmes. Mas a gente não tem detalhes. E teria que ser meio parecido com o Oitavo Passageiro também, né, Dani? Porque a gente estaria ali meio na mesma época. Sim, teria que ser um pouco parecido. Até porque o Alien de Oitavo Passageiro já participou da evolução dentro do ser humano como hospedeiro. Então, assim, ele já tem aquela forma. A gente tá nessas de imaginar como vai ser o Alien. Mas o pior é que tá todo mundo com isso, né? Na cabeça, querendo saber. Pra ver se vai ter alguma relação, se eles vão mencionar alguma coisa dos outros filmes, né? Porque se o Romulus tá depois do Oitavo Passageiro, mas você teve Covenant, você teve Prometheus, será que eles vão trazer alguma coisa? Será que vai ter alguma coisa dos engenheiros? Será que a nave lá do Michael Fassbender, lá de Covenant, que foi embora com um monte de embrião humano e embrião alienígena, será que vai ter alguma coisa a ver com isso? Será que eles vão parar em algum planeta que o Michael Fassbender desceu, que a gente não sabe, porque eles vão trocando de planetas, e aí a gente fica... Gente, mas será que vai ser o mesmo planeta? Então tem várias dúvidas e questionamentos que a gente não sabe. Vamos ter que assistir para ver se eles vão fazer alguma ligação ou se vai ser realmente um outro braço ali da franquia. E vai levar a franquia para um outro lado, não sabemos, né? Fica aqui a expectativa que tá altíssima. A gente tá esperando esse lançamento, então. Alien Romulus, dia 15 de agosto nos cinemas. Muito bom te receber, Dani. E, ó, a gente vai colocar aqui no descritivo do vídeo para vocês, todas as redes para vocês seguirem a Dani, acompanharem o trabalho dela, que é focado em terror, né, Dani? Exatamente. Eu sou grande fã de filme de terror, trabalho com isso há muitos anos. É uma grande fã falando sobre, né? Não vou dizer assim... A pessoa fala especialista, mas eu não gosto de usar muito essa palavra, não. Eu acho que eu sou fã mesmo. É uma apaixonada pelo terror. Apaixonada pelo universo fantástico. Acho que é isso. Obrigada, Dani. Obrigada eu, gente. Olha, vocês, por favor, comentem aqui embaixo. A gente quer saber como que vai ser esse novo Alien. O que é que vocês esperam? O que é que vocês gostariam que tivesse no filme novo? E, claro, já comprem os seus ingressos. 15 de agosto, Alien Romulus nos cinemas. Eu não vou perder, Daniele não vai perder e você também não, né? E fiquem por aqui, inscrevam-se no canal do Flix Channel, sempre com novidades, curiosidades e todos os lançamentos do cinema para vocês. Até a próxima!